Tudo bem, e Oi, você? gente, que prazer ter você aqui, O né? prazer é Nos meu. honrando com sua presença aqui na minha live. O prazer Eu é me meu. sinto muito honrada, viu? Muito agradecida também, né? Nossa, que bacana. Por você ter aceitado aí esse convite de estar aqui compartilhando conhecimento, informações preciosas, né? Com o meu público. A maioria do meu público aqui é mulher, porém tem homens também, né, que me Oh, legal. seguem. Então, assim, é um prazer, né, muito grande para mim estar aqui toda segunda-feira, sabe, trazendo uma Uhum. mensagem e tendo convidados especiais aqui, né, que dominam em algum assunto que às vezes eu não tenho assim tanto, né, não tem como eu aprofundar muito. E para poder estar somando aí conosco e levando aí informação, levando vida, né, para as vidas, Oh, que bacana. Que tá? bacana. Eu fiz aqui uma breve introdução falando sobre o tema, o que a gente ia falar sobre saúde, né? E então, assim, já dá para a gente poder entrar aí. Então, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse do Oh, seu trabalho, inclusive para mim, eu não sei muito sobre o seu trabalho assim a fundo, pode falar aí do seu trabalho, certo. correndo aqui, tá? Bacana. Fica à vontade. Vamos lá, meu nome é Jair Albuquerque, tenho 30 anos, sou natural do Pernambuco, mas moro e resido em São Paulo. Né, há 5 anos, eu ajudo pessoas a alcançar emagrecimento e fazer da vida saudável um estilo de vida. Né? Então, resumindo, eu ajudo pessoas, né, a alcançar o emagrecimento definitivo ou a qualidade de vida, a construção de massa muscular, mudando a sua mentalidade, mudando a mente. Ajudo pessoas a emagrecerem, a alcançarem saúde através da mudança de mentalidade. E porque eu vejo que quando eu falo isso para as pessoas, através da mudança de mente, elas estranham, né? Porque é incomum isso, não é muito comum. O que é comum? As pessoas começarem a tratar e cuidar da sua saúde através da alimentação e através do exercício físico. Só que isso daí é só o veículo para chegar a um destino. Para a gente chegar a um destino, a gente precisa saber da origem. A gente precisa saber da onde nós nos encontramos. E isso fala muito também de se a pessoa ela vai permanecer com essa vida saudável para o resto da vida. Se isso vai ser algo definitivo ou se vai ser algo com uma data para começar e uma data para terminar. Já clarifica mais isso para mim. Muitas pessoas, Vanessa, elas querem um corpo perfeito, elas querem um corpo, a gente fala em shape, né, na área de saúde, de esporte, chama de shape, o corpo do sonho, o corpo desejado, tantos quilos que eu quero perder, só que elas não querem uma mente magra, elas não querem uma mentalidade magra. E é exatamente isso que eu ajudo as pessoas a construírem, a desenvolverem, a ressignificarem, né, a reconfigurarem, porque é nessa parte que elas vão sustentar o corpo que elas desejam alcançar, que elas desejam construir. Ela vai levar como estilo de vida de forma permanente até o fim das suas vidas, sustentar isso daí. Como a gente pode deixar isso mais claro? A gente vê os ganhadores aí a maioria dos ganhadores de reality show, né, eles ganham seus milhões, só que eles não conseguem sustentar isso por conta do quê? Mentalidade. Não tem base sólida, não tem raízes profundas para poder sustentar, para poder multiplicar, para poder expandir. E é exatamente isso trazendo para o emagrecimento que as pessoas precisam. Elas precisam de raízes fortes, elas precisam de uma mentalidade desenvolvida. O que adianta ela ter um corpo saudável, mas a mentalidade não é saudável? As escolhas dela, os pensamentos dela, os sentimentos dela, as emoções delas não ajudam ela a permanecer magra e emagrecer. Então, falei um pouco, nem resumindo mas Aham. resumindo, né? É Nossa. isso que eu ajudo as pessoas. Oi, Jairo, nós estamos com a presença aqui, Felipe está aqui na nossa live. Seja bem-vindo, Oh, Felipe. bacana. Prazer ter Bem-vindo, você Manão. aqui. Estamos aqui Bem-vindo. falando sobre saúde, né? Falando aí principalmente para as mulheres, que é o meu público maior aqui. E sendo aí hoje as últimas
segunda, né? Então é a última live do mês que eu faço, né, dentro do mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Então, né, você também acho que entrou um pouquinho depois, né? Não sei se você falar, a gente está falando aqui, ô Jair, exatamente sobre isso, falando com as meninas sobre o Outubro Rosa, e por isso esse tema de saúde. E assim, é muito interessante porque nós não conversamos, né, detalhado sobre a sua atividade. Eu sei que você trabalha nessa área da saúde, é focado em emagrecimento, né? Eu vejo Sim, seus posts, às vezes eu até comento, já assisti lives também. E é interessante porque esse trabalho que você faz é algo que eu estou vivendo, é algo que eu sim, estou aplicando, é algo que eu estou, um processo que eu estou passando por ele. é, E é muito interessante isso, sim. muito interessante. Só pegar Doutor, ele está esse falando gancho seu, comigo. Oi? só pegar esse gancho seu, que você falou que está nessa parte, né? Você está vivenciando isso. Aham. É isso que vai fazer sustentar, Vanessa. É, aquela palavra das pessoas, agora vai. É muito agora vai. Nossa, estou entrando em novo projeto, estou entrando numa nova dieta, estou entrando em algum projeto com a sua saúde, entrando no novo esporte. É isso que vai sustentar aquela frase. Porque, por que que essa frase muitas vezes não funciona? Porque ela não está enraizada na mente das pessoas. Não virou uma crença, não virou algo profundo. É algo raso. As pessoas praticamente, de forma bem clara aqui, e sem, e sem politicamente correto, é muito raso, é só da boca para fora que as pessoas falam, porque isso não está profundamente enraizado na mente dela, não está programada na mente dela para que isso seja de algo duradouro, entende? Aí vai funcionar, aí o papel do nutricionista, aquele cardápio prescrito vai funcionar, aquele treino esquematizado do personal vai funcionar, entende? E ele vai funcionar não só com a data para começar. As pessoas falam muito, eu quero perder 10 quilos até dezembro, para estrear o ano com um corpo ali bacana, quantidade de peso que eu quero alcançar, o meu peso ideal, né? Mas e depois disso? Como é que fica? Entende? Então, é até uma data, mas depois disso, as pessoas perdem tudo isso que conquistaram e às vezes fica até pior do que começou. Por quê? Porque a parte da mentalidade, ela não está configurada, não tem uma mente saudável, né? Construída e desenvolvida. Ô, Jairo, isso inclusive já aconteceu comigo, né? Eu tô vendo aqui, tem um caminho aqui, mas pelo visto a gente vai desenvolvendo aí dentro. O que que acontece? Eu já passei por, por processo de emagrecimento, tá? Eu já passei, em 2016 foi o último que eu passei. Acho que é a terceira vez agora que eu inicio. Em 2016 eu iniciei um processo, eu já Uhum. estava classificada como obesa 1. Uau. E quando eu cheguei na nutricionista, ela levou um susto. Ela assustou, eu saí de lá assim, arrasada, assim, tipo, com medo. Porque eu não sei se é assim mesmo, né? Se eu tiver errada, você me corrige nesse sentido. Eu tenho vamos falar assim, né? O metabolismo muito lento. E quando ela olhou lá, fez as medições, lá as comparações, ela falou: olha, é como se você tivesse 20 anos a mais. Aí ela falou: você tá com dificuldade de perder peso? Eu falei: muita. Ela falou: porque o seu organismo ele não processa nada. Tudo que você come, uma colher de água, tudo que você ingere, fica. Nessa época eu comia 3 barras de chocolate. Uau. Então, eu saí de lá assim, muito preocupada, muito chocada, assim, em estado de choque, e entrei no processo de emagrecimento. E eu consegui realmente eliminar o peso. Porém, assim que eu cheguei no peso, eu voltei a engordar tudo novamente. Então foi gradativo, né? Sim. Até chegar nesse momento, no momento agora, em 2021, né? Onde eu procurei uma profissional, eu fui numa endócrino, e eu Uhum. cheguei lá, eu estava novamente classificada como obesa 1. Uau. Porém, de 2016 para cá, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou na questão aí da mente, da mentalidade. Então, assim, é porque entender que não é simplesmente fazer uma dieta e emagrecer. Existe lá dentro, existem as emoções. Porque muitas vezes o nosso sobrepeso é só por causa das nossas emoções desequilibradas.
né? Então a gente pode, né, tá falando um pouquinho mais sobre isso aqui, mas eu vou contar a minha experiência nesse sentido. Então, voltei lá, obesa 1. Porém, e eu queria fugir. Sério, eu sabia que eu precisava de emagrecer. Às vezes eu fazia ali um mês de dieta. Quando eu ia olhar, eu tinha engordado, né? Por essa dificuldade realmente do meu organismo em perder peso, metabolismo, idade, né? Já junto a outros fatores, a idade também. E quando eu iniciei, né? Eu fiz todos os exames, avaliei tudo. E nesse meio tempo, a Simone lança o programa dela, o Saúde por Dentro e por Fora, e eu comecei a participar, mas já com uma outra mentalidade. Com uma outra mentalidade, não mais como fazer uma dieta para emagrecer, mas como um estilo de vida. Tanto que as pessoas me perguntam: você está fazendo dieta? Eu falo sim e não. Por quê? Porque eu criei um novo estilo de vida para mim. E esse novo estilo de vida, ele envolve o cuidar da minha alimentação. Automaticamente, em 6 meses, eu estou com 11 quilos a menos, eliminados aqui do meu corpo, né? E assim, totalmente desintoxicada de doce, que era realmente o maior vilão. Porque a minha comida, a comida mesmo, a alimentação ali, de sal, ali, ela realmente não era muito. Desde 2016 eu mantive uma alimentação bastante saudável. Eu não perdi, não voltei a comer, sabe? Igual eu comia antes. Não. Ela passou a ser saudável. Porém, tinha os acréscimos. E esses acréscimos aí, eles estavam, a maioria, ligadas aí ao doce. As porcarias que eu acrescentava, entendeu? Eu alimentava de forma saudável, mas acrescentava. E então, quando foi agora, aí foi março agora, né? Eu consultei. Início de abril eu comecei o processo. E 6 meses depois, início de outubro agora, eu já quase alcancei. Faltam 3 quilos para poder alcançar a minha meta. Né? Os últimos 3 são um pouco mais lentos, né? Sim. E eu não tive mais vontade de comer doce. Eu entendi a questão porque eu larguei o doce, mas eu não largava o adoçante. E o dia que eu entendi que o adoçante, o açúcar faria a mesma coisa, que era tudo, né, a mesma, Uhum. eu falei: a partir de hoje eu não vou tomar mais. Pensei que eu nunca mais ia conseguir tomar café, algumas coisas que eu falava que eu achava que eu não conseguia, eu passei a conseguir. Hoje eu tomo café, eu tomo tudo sem açúcar, tudo natural. Aí você fala: você não Ó, come doce? Como? Se eu vou no aniversário, eu como docinhos, mas se eu comia 10, 15, eu como 2, 3. sim. Eu, Eu costumo falar bolo, pra eu como... galera, é que assim, na minha visão, né, nenhum alimento engorda. O que que vai engordar é a sua constância em certos tipos de alimento e a quantidade. Então, se você é Aham. constante na má alimentação, você tem um resultado de não é bacana. Então, se você é constante também na boa alimentação, você já tem um resultado diferente, né, e bem melhor para você. Isso também não quer dizer, isso não estou inibindo, não estou anulando que alimentos saudáveis também não possam engordar. Porque a galera tem essa crença, Vanessa, de que alimentos saudáveis são livres de calorias, só que tem caloria. Entende? Por isso que eu falo a quantidade. E a constância do que se é mais, né? É lógico que também alimentos não muito saudáveis, eles têm uma quantidade calórica maior. Mas isso também não quer dizer que, por conta disso, vai fazer engordar. Tem que ver, a gente precisa avaliar o que o nosso corpo gasta de calorias, isso é uma pessoa normal. Quando... Tá mudo, tá mudo. Não, não, eu voltei aqui. Oi, Tá me ouvindo? agora sim. Ah, sim. Oi, não, tá mudo. Voltei agora. Pronto, Isso, oi. voltei. Qual parte até onde você me ouviu? Você estava falando aí da questão da alimentação, né? Que não quer dizer que a pessoa, se ela se alimentar bem, que ela não vai engordar também, né? A questão aí da Isso, alimentação. isso. A galera pensa que tem essa crença de que
alimentação saudável, ela está livre de calorias, mas não está livre de calorias. Voltei. Não Oi. está livre de calorias. Tem calorias, sim. Aham. Claro que e aí a gente entra na parte de reeducação alimentar. A reeducação alimentar, ela pode emagrecer? Pode. Mas também, não necessariamente, também emagrece. Ela vai reeducar você a comer alimentos mais saudáveis, entende? O que vai definir o seu emagrecimento é a quantidade calórica do que seu corpo gasta e o que você ingere de comida, entende? Aí é que está o ponto-chave para emagrecer, né? Mas esse assunto é um assunto para outro tipo de live. Não quero me aprofundar É, muito nele. aham, a gente pode estar marcando de repente aí uma outra live, né? Se for interessante, a gente Uhum. falar sobre isso, sobre emagrecimento. Né? Porque igual eu contei um pouquinho aqui da minha história, de acordo aí com o seu trabalho que você desenvolve, mas hoje assim eu gostaria que a gente falasse, né? Tivesse uma abordagem um pouco mais ampla em relação à saúde, como um todo, sabe? Como essa questão do equilíbrio. Eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não É exatamente apenas essa definição. a ausência de doença ou enfermidade. Então, a saúde ela envolve todo o nosso ser, né? Ela envolve aí o corpo, a alma e espírito. O que é que você tem a nos dizer sobre isso, de uma forma mais ampla aí, essa relação aí do corpo, alma e espírito aí em relação à saúde, o Jairo? É, a sua frase ela é completa, né? A gente vai aprofundar aqui, mas é repetir algumas coisas dela porque é completa. Por exemplo, a galera ela pensa que saúde é ela não ter doença, ela não sentir dor. Só que não é exatamente isso. O X da questão é você prevenir que a doença não venha para espelhar no seu corpo, porque ela começa emocionalmente. A maior parte das doenças hoje, se você for procurar aí em estudos científicos, em neurocientistas falando, em cientistas falando, médicos, as doenças elas começam na parte emocional. Então, nós não é, só existe só a saúde corporal, a saúde física. Existe a sua saúde a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Nós somos um ser triuno. Então, esses três pilares precisam estar alinhados, precisam ser cuidados, precisam ser avaliados diariamente, né? O espírito ele está pronto. Só que assim, para a gente fazer com que o espírito seja saudável, a gente precisa ter uma conexão com o Criador, um relacionamento e tem uma parte também de crer, né? Então, a parte emocional, nós precisamos também, através do autoconhecimento, desenvolver, encontrar. Hoje em dia, né? Vamos mudar um pouco o assunto aqui, antes de entrar mais nessa parte de autoconhecimento. Hoje em dia, a maioria das pessoas, ou melhor dizendo, 100% das pessoas, elas têm algum problema emocional. Nós somos, como eu falei, seres triunos. Nós temos uma alma, e nessa alma ela tem faculdades como vontades, emoções, sentimentos, desejos, e boa parte do que a gente viveu desde a nossa infância é registrado na camada da alma, na camada da mente, mais especificadamente no subconsciente, é onde está a nossa biblioteca de informação, o resumo do nosso ser. Lá vai estar valores de vida, lá vai estar crenças, lá vai estar a forma que você entende sobre éticas, princípios seu, né? Todos os seus costumes, seus hábitos está instalado nessa parte da sua mente, a parte mais profunda da sua mente. Inclusive os episódios que você viveu, todos os episódios que você viveu na sua vida. Então, quando a gente não enxerga isso, a gente começa a reter momentos negativos que agridem a nossa alma violentamente. Violentamente por dentro. Como que eu posso dizer, ampliar mais isso? Mágoas, falta de perdão, às vezes um abuso que se sofreu moralmente, um abuso sexual, né? Um problema com relacionamento, um problema com seu pai, um problema com a sua família, um problema com o cônjuge, a pessoa te magoou, a pessoa te agrediu, a pessoa
enfim, tem N tipo de episódios negativos aí que a gente pode dar exemplo aqui. Mas exatamente esses episódios não resolvidos, quando a gente retém essas emoções, que a ciência explica, a física explica, que tudo no mundo é energia, tudo no mundo ou é energia ou matéria, quando a gente retém e guarda essas energias negativas, elas são precursores de doenças, entende? Então, vários momentos negativos não resolvidos, isso pode espelhar numa doença depois, aqui no futuro. E não é no dia para o outro que começa, não. É ali. É igual o veneno, mata de forma lenta. Entende? Aos pouquinhos. Então a gente começa a ver que a saúde ela foge do que a gente está acostumado a ouvir, que é só no corpo. Ela começa no seu pensamento, começa. Para ampliar mais isso ainda, a nossa alma ela tem alguns olhos, né? A gente chama de janelas da alma, que é todos os nossos sentidos, que é os nossos olhos, o nosso enxergar, o nosso ouvir, o nosso cheiro, entende? É o paladar, é o tato, tudo isso é janela da alma. Então tudo que o cérebro ele está aprendendo o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro ligado. É isso, essas coisas externas, quando a gente deixa entrar e não filtra para nossa alma e não trata, isso faz um estrago enorme dentro da gente, esses episódios negativos. Entende? Eu vivi isso daí, Vanessa. Momentos da minha vida, ali da infância, ali para a parte adulta também, isso há 3 anos atrás, eu vivia muito parte de opressão, de pressão, sabe? De rejeição também vivi, tudo isso. E teve um momento na minha vida que, inclusive, eu estava até treinando e do nada apagou tudo, assim, ficou tudo, começou tudo a ficar preto, turvo, e eu perdi noção de profundidade, né, de equilíbrio, exatamente. Um zumbido aqui no meu ouvido, assim, muito forte, e uma dor de cabeça. Parecia que meu cérebro estava solto aqui na minha cabeça, aqui. Isso. E eu fiquei 3 dias, assim, ruim, e vomitava também. Nossa, nunca tive aquilo na minha vida. Aí eu fui no médico, vi o que que era, e ele validou que era uma parte emocional, que era uma doença lá, até esqueço sempre o nome dessa doença, que começa também numa inflamação no ouvido, mas nessa situação não era no ouvido a inflamação, era uma parte crônica mesmo, que também tem sentido no emocional. E para você, eu achei a origem. A origem dessas expressões que eu tinha passado, eu estava passando estresse no momento também no trabalho, e ansiedade também. E isso potencializou e fez com que essa doença aí ela aflorasse, né? Outro momento também foi quando eu fui agachar simplesmente para pegar o meu sobrinho e de repente eu senti, eu nem agachei bruscamente, nem peguei peso, nada. Simplesmente minha coluna travou. Eu estava com menos de 30 anos de idade, com 27 anos, sei lá. Minha coluna travou, travou, travou. E eu parecia um quadrado, não conseguia levantar. E eu fui no médico, eu tirei raio-x, não tinha nada. Ele falou: só teve uma inflamação. Só teve uma inflamação na sua coluna. Então, não tem explicação. Não tinha pegado, apesar de treinar, apesar de fazer agachamento, de levantar um peso bacana aí, de elevado, mas eu não fiz nenhuma execução errada. Eu não senti, não agrediu nada a minha coluna. Foi uma inflamação que eu tive, e eu vejo também que é uma parte emocional. Era Então, o corpo respondendo, né? Era o corpo pedindo, como é que fala? Era socorro. as emoções pedindo socorro, né? E esse pedido ele estava vindo através das doenças que estavam aparecendo, né? No corpo. Exatamente. Depois que eu comecei a tratar minhas emoções com desbloqueios, aí eu vou chegar naquilo que eu estava iniciando lá, com autoconhecimento, que é a gente enxergar tudo isso, né? Buscar no profundo, cada camadas internas nossa, do que a gente viveu, do que a gente já passou, e ressignificando e desbloqueando, eu nunca mais tive isso, entende? Outra coisa também, de vez em quando eu tinha umas pontadas no coração, umas fisgadas assim. Fiz exames, não tinha nada também.
fiz aqueles exames de rotina lá de cardiovascular, né? E não foi detectado nada. Então, não tem nenhum problema físico, eu vejo como uma forma emocional, entende? Quando eu fui tratando isso, outro tempo atrás também, é muita, é muita história para contar. Outro tempo atrás Mas também, isso é muito bom você compartilhar isso, ô Jair, é, porque para a gente ver que você passou por isso, você não ouviu alguém contar que passou por é, isso, você é, vivenciou isso, né? E também tem como você trazer, já que você passou e hoje venceu isso, trazer uma informação para nós sobre isso, de como superar, como vencer, o caminho, sim, né, que você seguiu para poder estar bem hoje, né? Estar aqui, inclusive, falando sobre isso, contando aí o seu testemunho para nós, né? uhum. Um tempo atrás começou a aparecer umas manchas no meu corpo também, Vanessa, e eu fui ver que era micose, né? Só que geralmente micose, quando a gente vê, a gente pega de banheiro público, usando a toalha dos outros, chinelo dos outros, e a gente está em tempo de pandemia, não tem como fazer isso. E eu passei no dermatologista e falei, ó, tô com umas manchas no corpo aqui. Aí ele, realmente é micose. Aí ele disse pra mim que era o seguinte, cara, isso daí é emocional. É Nossa. emocional. E assim, vou falar aqui pra você, começa a diminuir o consumo de industrializado também. Consumo de industrializado, não toma banho muito quente e toma sol também que vai te ajudar, ó, por causa dos raios ultravioletas. E trabalha seu emocional. Tempo também nessa época eu estava com alguns momentos aqui de ansiedade também. Então, tratando isso daí, essas manchas sumiram, né? Para você ver mais uma vez o quanto que as nossas emoções ela pode impactar diretamente o nosso corpo, né? O nosso corpo é um espelho, eu costumo dizer, do que está interno, né? Do que tem. Do que tá, o corpo ele vai responder. O corpo ele fala, né? Tem até um livro que tem esse título. Aham, o corpo fala. É. Agora trazendo essa parte aí para a parte de emagrecimento, a gente vê quanto que as nossas emoções, momentos que a gente viveu, pode impactar também e bloquear o nosso emagrecimento. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente participou, se a gente fez parte daquela família que sempre comemorava, sempre aqueles momentos felizes, de afeto, de carinho, de felicidade, e sempre estava associado com alimento, com comida, esses eventos, né? Alguém demonstrando amor, uma forma de afeto por você, envolvendo comida, inconscientemente a gente começa a relacionar isso com comida, com afeto com a comida, emoções com comida. Aí entra um sabotador. Não só esse evento, né, para me sentir amado, para me sentir feliz, para me sentir prazer, eu preciso comer. E aí também entra a síndrome da boazinha, do boazinho, do bonzinho que a gente começa a falar também. Que é o seguinte, a gente vai na casa de alguns parentes, uma pessoa que a gente tem um afeto grande, e aquela pessoa oferece uma pratada lá de, geralmente, comida gordurosa, né? Você tem Comida... que ver aqui em Minas, que Já tá dando delícia. risada, né? Aí sabe o Ai, que eu acontece? amo. Sabe o que acontece? Mineira A da pessoa... roça, você imagina? Eita, Interior. nós. Pensa. É. Aí o que acontece? Essa pessoa não consegue ligar, dizer não, sabe por quê? Porque ela fala, nossa, a pessoa fez com tanto carinho pra mim, né? Fez com tanto carinho, com tanto amor que eu não posso dizer um não pra ela. Aí, inconscientemente, ela se sabota, ela se anula, se coloca em segundo lugar porque ela tem um afeto, não sabe dizer não para as pessoas e ela tem um afeto com a comida. Então a gente precisa desconstruir isso daí e ressignificar que é igual assim, é desde criança, né? Nós temos essa tendência, porque assim, a gente começa a ser amamentado pela nossa mãe, né? Então a gente começa a associar afeto e amor à comida, ao leite que nossas mães nos dão. Só que acontece, quando a gente cresce e vai virando adulto, a gente começa a ser independente, mas muitas pessoas não significam, não
não desmamam, né? Inconscientemente ou emocionalmente desse afeto com a comida, com o alimento. E precisa ser desmamado isso daí. Precisa ser quebrado isso, esse afeto com a comida. Porque toda vez. Ô Jairo, faz sentido então associar isso, por exemplo, se eu me sentia amado, cuidado naquele momento ali, e hoje eu estou vivendo um momento de carência, Faz. qualquer outra parte, qualquer outra coisa que me aconteceu, né? Um momento, eu tenho um momento de carência, então eu vou fazer aquilo, eu vou lá, eu vou comer para poder suprir essa Amor, carência. Porque, falta de amor, falta de carinho. Exatamente. meu É isso Deus. aí. Então é por isso que tem essa questão. Eu até li um livro agora recente sobre isso. Ele fala sobre as 5 feridas emocionais. Esse livro é E forte, hein? nesse livro, você já leu ele? Já leu? Minha esposa já leu e eu acompanhei o processo aqui. Então, assim, eu entendi, eu tive muita clareza. Claro, eu filtrei muito, né? O livro é um livro que eu filtrei bastante lá, porque tem coisas lá que Sim. né? Então é a questão do filtro. Eu peguei aquilo que era bom, né? Que foi Uhum. proveitoso para mim. E aí eu vi, eu falei, gente, olha como que pode a pessoa ter, às vezes, dificuldade, né? Ou que seja, porque aqui nós estamos falando de emagrecimento no sentido, né? Não é que esse Uhum. seja o foco, mas tem pessoas que o sonho dela é engordar, é ganhar alguns quilos. Às vezes a pessoa é muito Ó, franzina, ela então, quer aí também mudar tem uma algo e parte não consegue. emocional, viu? Às Oi? vezes aí, ô Vanessa, tem uma parte emocional também, e é de duas vias. Ou ela aceitou as brincadeiras e as chacotes que ela sofreu na infância, inclusive eu estava atendendo um aluno esses dias assim. Literalmente, ela aceitou e absorveu o que zoavam ela na infância, de magrela, de varapau. E ela sentenciou a vida dela, a identidade dela como magra. E hoje ela não consegue, ela faz de tudo para engordar e não consegue. Ou a pessoa vai para o outro lado, a outra via, que ela não quer ser mais ridicularizada, então ela começa a comer. Não quer ser mais chamada disso daí, dessas brincadeiras de mau gosto, que às vezes isso entra como uma parte de humilhação emocionalmente para a pessoa, e ela começa a comer deliberadamente, sem freio, sem reserva, entende? Porque ela não quer mais aquele ser chamado daquilo, ou de magrela, de magro. Aconteceu comigo, mas ou uma outra via. Eu não engordava, mas eu construí massa muscular e era assombroso para mim eu perder o que eu conquistei na academia. Eu ficar magro novamente, entende? Ferida emocional não tratada. Então, as pessoas, às vezes, ela tem essa dificuldade de emagrecer, isso fala muito do que ela viveu. E se ela é uma pessoa ansiosa, isso também pode impactar no metabolismo dela, de acelerar também, né? Ela já tem um perfil biológico, mas a ansiedade potencializa essa queima metabólica da pessoa. E se chama epigenética. A epigenética tem a capacidade de, através do ambiente que a gente tem externamente e internamente, mudar os nossos genes. Isso é muito Gente, forte. é muito forte, é muito profundo. Olha aqui, Jairo, a Leila, ela fez um comentário aqui que você estava descrevendo alguns sintomas que ela está sentindo. É porque está meio clarinho aqui, gente, está um pouco difícil para eu ler. Então, desses sintomas que você descreveu aí, ela colocou que está descrevendo alguns que ela está sentindo. Então, É, quer dizer, há uma grande possibilidade de serem sintomas, né, que ela está sentindo devido ao emocional, né? Claro sim, que aqui a gente não está falando é isso, mas é uma possibilidade a ser investigada nesse caso, né? Porque a gente está sim, vendo aí o quanto esse emocional, o quanto as memórias, né? Inclusive aí até as memórias, elas podem influenciar aí nessa questão aí da nossa vida, dos resultados que nós estamos sim, tendo, né? E que muitas vezes eles não são o que a gente gostaria, são os sim. resultados indesejáveis, né? O que a gente não Isso. quer.
Aí entra a parte do autoconhecimento, né? Que a gente pode, eu posso dar uma dica aqui para a galera que está assistindo a gente, pra já começar, né? Bacana. O que acontece? O autoconhecimento ele é baseado em um fator principal, pergunte. Engraçado que nós somos ensinados a não praticar reflexões, a fugir de nós mesmos, a anular nós mesmos e principalmente fazer perguntas, né? A gente sabe que nas escolas aí, principalmente no Brasil, fazer perguntas é sinônimo de que a pessoa é burra, né? Ela não sabe, ou aquelas pessoas ficam, nossa, tá perguntando um negócio desse tão simples. Mas aí, isso vai travando nós de fazer perguntas, inclusive para nós mesmos. E é aí que está a chave para a gente achar a origem desses problemas. Então, se fosse você, eu anotava aí isso que eu vou falar agora, para você encontrar origens desses, Eu vou desses problemas. Se pergunte o que você está vivendo hoje, esses problemas emocionais. Todo mundo tem problemas, tá? Não venha dizer que você não tem, não. Todo mundo está Tem passando por como. dificuldade. Todo mundo Se está não passando tiver, por nós não dificuldade. estaríamos mais aqui. Exatamente. Todo mundo está passando por dificuldade. Uma falta de perdão, uma ansiedade, uma depressão, uma falta de carinho, uma falta de amor, uma falta de um amigo. A gente poderia falar um monte de exemplo aqui, a gente ia virar a noite. Então, baseado nisso, no que você está sentindo, que a gente chama de sintoma, ele faça perguntas. Desde quando começou isso? Desde quando eu sinto isso? Com quem isso começou? Qual foi o episódio? Como foi? Quando? E com quem? Desde quando? Como? Com quem? Né? Desde quando eu tenho isso? Como que aconteceu isso? A primeira vez. Com quem eu estava e como é que foi? Pergunta simples que vai falar, trabalha, faz você mergulhar para dentro de si e faz você praticar o autoconhecimento e achar a origem, né? Aí depois a gente trabalha de ressignificação, um trabalho de desbloqueio emocional, que também vai ficar um assunto para outra live. Mas essa Mas dica aí fala, tá. fala de uma forma bem abreviada pra gente o que é ressignificar. Tá. Explica Antes de assim, eu de entrar uma nessa forma, parte de mesmo que seja mais. ressignificar, tá. Antes dessa parte de ressignificar, vamos falar uma coisa bem pertinente aqui. Enquanto você não encontrar esse problema, enquanto Gente, tá tendo uma invasão felina aqui, pelo amor de Deus. esse Tá é um tendo uma gato, invasão felina ali fora. Vamos deixar, vamos embora. é um gato aí, é um gato. Deve ser algum gato que veio e eles estão brincando. Porque... Uau! A gente, ao vivo tudo acontece, até uma invasão Eita! felina na live. Nossa! Então vamos lá. Mas vamos lá. Então, se você não trata e não encontra a origem disso, você vai ficar dependente de remédio sempre para tratar a sua ansiedade, para tratar o seu estresse, para tratar a sua depressão. Eita, não, depressão, quase não sei o nome. Então, o que acontece? O nome remédio já diz, ele só remedia. Ele não Aham. cura a origem. Não trata e não resolve definitivamente. Você vai sempre estar dependendo daquilo para poder amenizar a dor. Porque tratar sintomas e efeito não vai resolver, não vai fazer você tirar o remédio. A galera tá rindo aí do gato. Não vai fazer É, uai. você tirar o remédio, não vai curar você. Como é que uma pessoa curada, ela fica tomando remédio? Não tem sentido. Então esse autoconhecimento e você enxergar a origem do problema vai fazer com que você consiga saber a origem e tratar a origem, a causa raiz. A gente sabe que a gente quer tirar o mal de algo, a gente arranca pela raiz, né? Já ouviu esse Aham. ditado? Então é muito disso. Então o que que é ressignificar? Ressignificar, ele é um dos passos, dos pontos do desbloqueio emocional, tá? Inclusive eu também trabalho com isso. Na parte de emagrecimento, certo? O ressignificar é você dar um novo sentido para aquele episódio negativo que aconteceu na sua vida. Entende? Então, o que que acontece? Por dar um novo sentido, aquilo não te afeta mais emocionalmente. Aquilo governava antes da sua vida. Quando a pessoa tocava nessa ferida, você gritava, doía. Ai! Agora, igual o gato aí.
Agora, quando você ressignifica, você vai olhar para a ferida, você vai lembrar dela, de tudo que aconteceu, mas aquilo não te governa mais. Não te afeta mais emocionalmente. Não te estressa, não te deixa triste, não te coloca lá para baixo. É só uma coisa que você superou, entende? É uma cicatriz. Então, ressignificar é isso. É um dos pilares do desbloqueio emocional. Ele vai dar um novo sentido, uma nova história para aquilo e aquilo deixa de te afetar emocionalmente. Automaticamente, se eu tomo uma medicação para algo e se eu abandonei aquilo que estava causando esse efeito, a tendência de eu me livrar Exato. desse medicamento e receber a cura, ela é grande. Sim. Porque você tratou a origem, Então, né? Você tratou a origem a gente vê que que tá estava. tudo ligado, né, Jairo? Tá tudo É, ligado, tudo interligado. E é igual agora você vai. falou aí sobre a questão do autoconhecimento. Eu sempre nessas lives nas lives eu venho falando sobre isso, porque parece algo assim tão estranho, né? Tão distante. Peraí, autoconhecimento, o que é isso? Parece que, é, de certa forma, o que eu vejo é como se a gente fosse um estranho, sabe? Sim, Eu, eu, eu já, eu já fui assim, avaliada como um ser estranho, digamos assim, porque fala de autoconhecimento. O que é sim. autoconhecimento? Gente, algo É, libertador. É algo que tem assim, transformado a minha vida. Já resolveu tudo? Não. Ainda tem coisas para ser resolvidas e muitas. Eu acho que enquanto eu estiver aqui vão ter. é, Né? Mas eu entendi é. que é um processo que a gente vai, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho um processo. Então é olhar para Sim, dentro, né? Olhar para dentro. Na live passada eu até falei muito sobre isso. Eu fiz uma live com a Meire falando sobre um toque, se tocar para dentro, para ver essa necessidade de crescer, de se autoconhecer para se desenvolver. E hoje a gente vê o autoconhecimento aqui como uma ferramenta importante para se livrar muitas vezes de enfermidades e para ter saúde, né? Falando aí de saúde como um todo, né? sim. Resumindo, o autoconhecimento é você pegar um veículo, fazer uma viagem interna para você e descobrir porque áreas da sua vida nunca fluíram ou não estão fluindo. Literalmente você enxergar o que está travando. O autoconhecimento, resumindo, é isso. Então, vai falar muito e você vai descobrir que a ansiedade, a depressão, ela é um efeito de um problema. E quando você trata essa origem desse problema, você é curada disso. Do que estava causando a ansiedade, do que estava causando a depressão, do que estava causando esses sentimentos de mágoa, esse sentimento que a vida não tem sentido. Entende? A falta de dificuldade para poder, na criação de filho, dificuldade com relacionamento nunca dá certo, as brigas no relacionamento. Isso vai parar de te afetar, né? Também. Entendi. É. Ô Jairo, já vamos caminhando para o final aqui. A gente já tem aí praticamente uma hora, né, de live. Eu tenho aula agora às 19, eu inicio aqui, tenho que logar aqui para aula. E dentro das minhas anotações aqui, de tudo que a gente falou, eu anotei um ponto: a decisão. A decisão para que a mudança aconteça. Eu falo nessa decisão como um enfrentamento, né? É enfrentar, é decidir e enfrentar, porque é uma decisão mesmo de nos enfrentar todos os dias. Eu falo isso no meu processo agora que eu estou passando por ele de emagrecimento, não só emagrecimento, de um estilo de vida. E tem horas, tem momentos que é desafiador falar não. E às Sim. vezes tem as escapulidas. Eu não tô aqui como, não, tem as escapulidas. Entendeu? Então, assim, mas aí eu falo, não, peraí, aí eu vou conversar comigo e falar, não, eu tomei essa decisão. Então, a tomar a decisão e enfrentar, eu vejo isso como assim, essencial, né? O que você me diz disso? Dessa questão aí, dessa decisão, do enfrentamento? A decisão, eu acredito que ela tem duas bases, que é algo que se chama prioridade e propósito. Propósito, ele fala muito de objetivo definido, é você apontar o caminho, você enxergar para onde você está aí, é direcionamento. E prioridade fazer com que aquilo se torne em primeiro lugar na sua vida. Por que eu estou falando esses dois pontos?
Porque isso, de fato, faz uma decisão se tornar relevante. Decisão de verdade, não é aquele negócio que você decide e qualquer coisa que venha aparecer na sua vida, se deixa isso para lá. Qualquer coisa que venha atrapalhar o que não estava nos seus planos, deixa isso travar e você cancela aquele negócio que está fazendo na sua vida. Não, decisão fala de prioridade. Prioridade fala de ser relevante. Então eu vejo muito aquelas pessoas, vou dar um exemplo aqui. Ah, já, e aí, como é que tá? Chega aí com a pessoa, né? Como é que tá? Como é que tá as coisas? Ah, tá na correria. Ou minha vida, o meu dia tá cheio de coisa para fazer já, cheio de coisa para fazer. Ah, não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Não tenho tempo, uma desculpa aqui, uma desculpa ali, papapá. Por quê? Porque ela não enxergou que a saúde não é um gasto para a vida dela, que a saúde não é perda de tempo, que a saúde precisa ser algo relevante em primeiro lugar. Eu gosto de deixar as coisas sempre profundas e impactantes para marcar na vida das pessoas. E eu falo o seguinte, eu trago esses dois exemplos para a pessoa. Aquelas pessoas que falam que está na correria, que não dá para cuidar da saúde, que tem um monte de coisa para fazer durante o dia, se ela decepa o dedo dela hoje, agora, ela não vai parar tudo que está fazendo e não vai correndo para o hospital? Por quê? Porque aquilo se tornou prioridade. Porque aquilo se tornou relevante na vida dela. Não, tem que parar tudo agora. Se tornou prioridade. Tem que correr para o hospital para ver, trazer uma cura, trazer uma solução para o meu dedo decepado. Se ela vê uma casa de R$500 mil vendendo, não, é muito caro essa casa aqui, não quero comprar. Aí no outro dia essa casa está custando R$10 mil. Vai se tornar prioridade na vida da pessoa. Ela vai correr, vai pedir dinheiro emprestado, vai pedir cartão emprestado, vai falar com o banco e ela vai comprar essa casa. Por quê? Porque isso virou prioridade. Então, isso fala muito de prioridade, fala muito de propósito definido. Você ter um objetivo claro do que você quer fazer e por que você quer fazer. E aí vai entrar naquela parte que você falou. Você sempre lembrar do porquê que você começou, do porquê que você está fazendo aquilo. E porque aquilo ali é prioridade. Então, todas as vezes que eu dei um desânimo para mim, que isso é natural, nós somos seres humanos, a alma ela precisa ser tratada todos os dias, a nossa mente, por causa daquelas coisas externas que ela é atraída, todos os nossos sentidos, através da visão, do nosso ouvir. Quando a gente resolve isso fica muito mais fácil, quando a gente traz a memória. O porquê que eu comecei. Aí o desânimo vai embora. Nossa, realmente, isso aqui tem um motivo que eu estou fazendo isso. E é um motivo prioritário. Isso é porque eu me amo, porque eu me gosto, porque eu quero honrar a criação que Deus me deu. Você sabia que o nosso corpo, você que está nos assistindo, é uma das responsabilidades que Deus nos deu para cuidar? Ele te deu uma responsabilidade para cuidar. Anota isso daí. O bem mais precioso que ele tem, ele te deu, que é a vida. Por conta de uma vida, as outras demais vidas do mundo inteiro foram salvas. Então isso é algo relevante para Deus. E ele te deu nas suas mãos para você cuidar. E como é que você tem cuidado do teu corpo? Entende? É uma responsabilidade. Eu me sinto agraciado por Deus me dar o meu corpo para me cuidar, para dar essa terra para me administrar, para administrar a minha família aqui, que é o meu reinado. Entende? Nossa, E muito isso forte, está envolvendo. né? Sim, isso está envolvendo também vidas. Minha esposa é uma vida, Deus me deu a responsabilidade de cuidar dela. Meus filhos que está vindo, meu filho, é outra vida, responsabilidade de cuidar dela. Meus alunos e as pessoas que nos ouvem também é outra vida, responsabilidade de cuidar de vidas. Aí entra numa frase que eu costumo dizer. Pais de nações. Nós temos um pai de nações dentro da gente. Pais de pessoas, pais de vidas dentro de nós. Cada um de nós. Se você é mulher, se você é homem, tem um pai dentro de você. E isso fala muito de Deus também, né? O Criador. Então, é uma responsabilidade eu lembrar do porquê que eu estou cuidando de mim, porquê que eu vou cuidar da minha família. Entende? Nós somos administradores, inclusive da morada dele, né? Ele mora dentro da gente. Então, como que a gente tem nutrido o templo do Espírito Santo? Fisicamente, seria minha próxima pergunta para você e você já respondeu. Era para a gente finalizar. Aí entra num outro assunto muito denso também, que é o tipo de alimentação. Existem 3 tipos de alimentação: física, emocional e espiritual. Qual tipo de alimentação você tem dado para os 3 âmbitos? O que você tem alimentado? Os seus 3 pilares.
entra num assunto muito denso, muito forte, que começa lá Tem do umas Éden. perguntinhas aí para eu refletir, viu? Que começa lá do Éden. Meu Deus. Muito Nós profunda, estamos verdade. Muito relacionados com alimentação desde antes da criação do mundo. A alimentação está ligada com o ser humano. Isso é muito forte. Aí eu muito entro forte. entra num assunto que não é todo mundo que fala disso e tem esse entendimento. Realmente, viu, Jairo? Meu Deus, eu ia te pedir para falar sobre isso, né? Finalizar com isso e você, né, com tanta precisão aí, muita força, falou e muito tocante, muito forte isso. Então é um caso para nós analisarmos, né? Refletirmos, pensarmos, eu me incluo aqui, tá, gente, diante dessa, né, dessa interrogação aí, desse momento, na verdade não é interrogação, é de uma reflexão. Né, eu sempre brinco, gente, trouxe lives reflexivas aqui. Eu vim falar sobre algo reflexivo, para levar a refletir. E eu saio daqui hoje com uma mensagem para eu poder refletir, né, sobre essa questão aí. Algumas coisas já mudaram, mas é sempre um processo, a gente está sempre precisando lapidar, né? E como? Meu Deus, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo o tanto que eu preciso me lapidar, me preparar, me capacitar, né? E cuidar aqui de mim, da minha vida e o propósito disso. Inclusive, eu vejo como uma força, Jairo, como uma força maior hoje em mim, uma decisão maior, a questão do propósito, porque eu entendi o meu propósito. E eu falei, peraí, se eu vivi tantos anos parada, né, alienada, e eu perdi de certa forma, né? Vamos dizer assim, colocar assim, perdi tanto tempo, eu não tenho como recuperar o perdido, mas eu tenho como fazer daqui para frente. Mas para isso eu Uau. preciso de estar saudável. Então eu falei, então eu preciso cuidar de mim. E o cuidar de mim, ele vai iniciar em questão aí de eu cuidar do corpo, cuidar das minhas emoções, cuidar de um todo, né? Alimentar. Então aqui, o que você tem alimentado o seu corpo, sua alma e seu espírito? Muito forte essa pergunta. Gente, fico com essa reflexão para mim e eu espero que vocês também possam refletir nessa pergunta, trazer isso para você, trazer, né, perguntar isso para você e responder. Porque não adianta só perguntar, buscar a resposta também, né? E eu coloquei um versículo aqui para a gente poder fechar, e eu vou ler aqui, está em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Acho que não preciso de falar mais nada, né? E esse mal aí tem vários, um leque de coisas para poder falar dentro dele. Aham. Muito bom, É verdade. muito bom. Ô, Jair, muito obrigada, viu? Muito obrigada por Opa, compartilhar tanto, né? Por se doar aí esse seu momento, sua hora aí, né? Tão preciosa, para nos abençoar aqui com essa riqueza de informações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém. a sua esposa, o bebezinho que está a caminho, né? E que o Senhor direcione cada dia mais os seus passos, tá bom? Ok, Muito obrigada. Agora não é os gatos, não, é um som alto ali de carro. tá tudo certo. Ô, gente, obrigada aí pela presença de vocês. Deus abençoe Obrigado, cada um de vocês, tá bom? obrigado pelo Tchau, vamos convite, finalizar Vanessa, aqui. por Tchau. participar. Tchau.